Olá, bem-vindos ao nosso podcast de hoje, Inova Aí. Uma das melhores formas que a empresa tem para inovar nos seus serviços, nos seus produtos, é contratar gente que tem mentalidade jovial, que a gente encontra mais facilmente entre jovens. Por isso, a contratação de estagiários é um facilitador para que as empresas possam ampliar sua capacidade inovadora. Nós estamos hoje recebendo aqui no nosso podcast uma das gestoras da área de estágio, que possui inclusive um polo do Instituto de Inovação na cidade de Rio Grande, agora está também atuando em Porto Alegre, região metropolitana, que é a Daniela. Daniela, tudo bem contigo? Tudo bem, Joel. Qual é a vantagem para o empreendedor, para o empresário, em contratar um estagiário? A vantagem que tem principalmente é dar oportunidade para o jovem entrar no mercado de trabalho, principalmente quem nunca trabalhou. Isso aí é um diferencial enorme, tu vai estar dando essa oportunidade e acrescentando também na vida pessoal e profissional desse estudante. Isso é muito importante. Quem pode estagiar? Qualquer pessoa pode estagiar, desde que esteja estudando ensino médio, técnico ou superior. A questão do estágio é muito importante para o estudante, porque ele vai, principalmente para a área técnica e superior, porque ele vai estar atuando profissionalmente dentro da sua área de graduação. Isso é muito importante, ele vai estar tendo um gostinho ali do trabalho na parte técnica que ele já está conhecendo dentro da faculdade ou do ensino técnico. Você percebe alguma diferença entre a empresa que possui estagiários e a que não tem, no sentido de ser mais ou menos inovadora? Sim, porque o estagiário, querendo ou não, ele traz inovação para dentro da empresa. Eu não gosto de focar muito na questão de ser jovem, porque hoje em dia nós temos pessoas acima de 30 anos como estagiários e é muito bem-vindo mesmo. Mas, querendo ou não, traz inovação. Essa pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada, que não é normal dentro do estágio, quando a gente vê, ela está estudando, ela está se atualizando e também ela contribui muito para dentro da empresa. Ela agrega a experiência do passado com os conhecimentos do presente. Exatamente. E colocando em prática. Exatamente. E as bolsas, porque cada empresa decide o valor a ser pago, como é que funciona isso? Fica totalmente a critério da empresa o valor da bolsa, nós damos sugestões de bolsas. Cada região tem um valor que eles um valor médio, mas fica totalmente a critério da empresa. Claro, a gente sempre dá aquela sugestão, porque se a empresa bota um valor baixo que não condiz com o mercado, a gente jamais vai conseguir um estagiário. E também, se conseguir, provavelmente não vai ficar muito tempo dentro da empresa. Mas geralmente a gente dá a sugestão e a empresa sempre vai atrás da nossa sugestão, sempre aceita muito bem a nossa sugestão que nós damos. Porque é referente à questão do mercado, a gente analisa muito o mercado também. Aliás, com a crise econômica, pós-pandemia, o mercado para estágios cresceu? Cresceu bastante. E agora, com a questão da pós-pandemia, que a gente ainda está, mas já está acabando, está existindo muita efetivação desses estagiários. E a gente fica muito feliz com isso, porque quer dizer que nós fizemos um trabalho bom e estamos colocando pessoas dentro do mercado de trabalho na parte seletista. Um dos motivos também desse crescimento é que os encargos praticamente não existem em relação ao estagiário, exceto o pagamento de férias. Sim, exatamente. Os encargos para estágio ou para o seletista tem uma margem muito grande e, querendo ou não, na pandemia isso aconteceu das empresas optarem pelo estagiário porque já não tinham um retorno muito grande e agora não é que o estagiário tire ao lugar do seletista. Ele contribui, a nossa intenção também não é essa, jamais, de contribuir para inserir aquele estudante dentro do mercado de trabalho, mas também ajudar a empresa que não tem condições de pagar um CLT. E para o estudante, para o jovem que está buscando a oportunidade de estagiar, acaba sendo muitas vezes a primeira porta de entrada no mercado. Sim, isso é muito importante porque aí condiz muito com o que ele vai querer, se ele está na área certa, porque às vezes a graduação mesmo, tu entrou ali, tu tá só na teoria e tu não sabe se é realmente o que tu quer. Então acontece, eu mesmo vou te dar um exemplo meu, eu fazia direito
e fazia estágio no Banrisul. E aí eu vi que o direito não era o que eu queria a área administrativa. Então eu saí da faculdade e fui fazer administração. E isso é muito, eu faço muitas entrevistas e isso acontece muito com os jovens. Quando ele entra no mercado de trabalho, ele acaba mudando a faculdade porque ele viu que não era o que realmente ele queria. Nós sabemos que no mercado existem alguns agentes de integração que estabelecem uma tabela de valores a serem pagos pela empresa. Você já falou que aqui é um cliente, portanto, é a empresa que define os valores. Existe uma média de mercado que você percebe que mais ou menos as empresas estão pagando hoje para os estagiários? A média para a região metropolitana está em torno de R$1.000. No interior tem média de R$800, mais ou menos isso. Mas depende muito também da função, da carga horária, depende muito dessas outras questões, a não ser somente o valor da bolsa. Existe a função, a atividade, a graduação que o estudante faz também. A Daniela também é uma especialista em processo seletivo, então ela faz entrevistas e ajuda a escolher pessoas que vão atuar tanto em vagas efetivas quanto na atividade de estágio. Poderia dar uma dica para quem eventualmente possa um dia sentar na tua frente para ser entrevistado? A maior dica, atenda um telefone primeiramente para ser chamado para uma vaga de uma entrevista. Isso aí a gente está tendo muita dificuldade, as pessoas não estão atendendo o telefone. Eu acredito muito pela questão do telemarketing, mas quem procura emprego tem que estar com o telefone ligado e atender as ligações. E outra questão é a postura, o desenvolvimento na entrevista, ir preparado, saber para onde está sendo entrevistado, para onde é a empresa, isso aí é fundamental. Ou seja, tem que, inclusive, nós também fazemos aqui no Instituto, a gente percebe que até a vestimenta do candidato, às vezes estando correlacionada com o perfil da empresa, também contribui. Sim, contribui muito. Hoje em dia, com a pandemia, ficou muito comum nós fazermos entrevista online. E a pessoa acha porque está fazendo a entrevista dentro de casa, ela pode fazer com pijama, pode não pentear o cabelo. Então isso aí conta muito, porque a gente sabe, porque a gente vai fazer aquela comparação da pessoa que a gente viu que colocou uma roupa de sair e é aquela pessoa que está com uma roupa de andar em casa. Então a gente vê a importância que aquela pessoa está dando para aquela entrevista. Então isso aí conta muito, com certeza. E a questão também da pessoa dá uma pesquisada. Se tu acha que tu não está preparado, dá uma pesquisada no YouTube, treina na frente do espelho. Isso é muito importante, porque tu precisa ter uma boa desenvoltura. No nosso caso, geralmente o estudante ele não sabe qual é a vaga para onde é a empresa, porque ele se candidatou numa vaga do Instituto de Inovação. Sim, mas ele pode se preparar de alguma forma, ele pode pesquisar sobre o Instituto, ele sabe mais ou menos qual é a vaga, porque ele sabe se é para a área de atendimento, se é para uma área administrativa, para a área de marketing, e ele pode falar sobre esse assunto dentro da entrevista. Então, existem várias maneiras de ter um bom desenvolvimento dentro de uma entrevista, embora não sabendo o nome da empresa. O polo do Instituto de Inovação, que a Daniela administra lá em Rio Grande, está há muitos anos no mercado, faz um trabalho de excelência e de qualidade. Qual você acha que seria o principal diferencial competitivo do trabalho que você presta para as empresas do sul do estado em relação a outros agentes de integração? Por que a empresa contrata o Inovação lá em Rio Grande e não outra instituição de agente de integrador? Nós temos um diferencial. O nosso diferencial é dar suporte total para o estudante e para a empresa. A partir do momento que a empresa nos contrata, nós fazemos todo o serviço. E a questão muito importante é a questão do pagamento para o estagiário. Nós, quando assim que a empresa efetua o pagamento, nós já repassamos para o estagiário, nós não ficamos com o dinheiro retido conosco. E o suporte, que é o principal, às vezes o estagiário principalmente não tem o suporte do agente de integração, e nós temos o WhatsApp que deixamos disponível. Todo dia nós respondemos várias perguntas de estagiários, por mais boba que pode ser, nós respondemos e deixamos sempre à disposição do estagiário, principalmente, a questão de comunicação e tirar dúvidas também. E sem contar com a empresa, que a gente fica 24 horas disponíveis de domingo a domingo. Dá para fazer. Contrapartida, o Instituto de Inovação já colocou no mercado mais de 20 mil estudantes na condição de estagiários no Rio Grande do Sul. Recebemos no nosso podcast de hoje a Daniela, que é a nossa coordenadora do Instituto de Inovação,
Polo Rio Grande e região, e que agora também está atuando com o trabalho do Instituto a partir da sede em toda a região metropolitana de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Gravataí e demais municípios. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço. Muito obrigada, João. Até nosso próximo encontro.